dia a todos. Pai seja convosco, amém? Meu nome é Silvio Ronaldo, eu sou professor da Escola Bíblica Quadrangular, da sede de Campo Limpo Paulista, no Jardim Santa Lúcia. Deixo aqui um abraço carinhoso do nosso pastor Gildo, da nossa pastora Margarete, tá? E vamos iniciar nossa aula, nossa segunda aula online, que nós vamos continuar tratando sobre o profeta Amós, tá? Nós vamos iniciá-la com uma oração. Senhor Deus e Pai, entramos na Tua santa presença, Senhor, para lhe agradecer por mais um domingo abençoado, Pai, para mais um domingo que o Senhor nos permite estarmos de pé, aprendendo mais de Ti. Deus, esvazia os nossos corações de toda ansiedade que possa vir atrapalhar, Senhor, a concentração e entendimento dessa aula. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, eu lhe peço que Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, Pai, para que nós possamos aprender e conhecer mais de Ti. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, nós convidamos o Espírito Santo a ser o nosso professor, Pai, e que nós possamos, Senhor, aproveitar o máximo de tudo aquilo que for ministrado aqui. Deus, em nome do Seu Filho Jesus, abençoe essa aula, abençoe cada um que está podendo e tendo a oportunidade de assistir, Pai. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do Seu Filho Jesus, Senhor. Amém. Vamos começar nossa aula aprendendo desde já todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, através da nossa querida música. Amém? Já voltamos já. Ficamos com a música. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então, do Velho Testamento aqui estão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então, do Novo Testamento aqui estão. Bom dia. Então estamos de volta e vamos continuar a aula, do livro de Amós. Podem abrir suas Bíblias no livro de Amós, no capítulo 7, e podem também abrir suas apostilas na página 31. Tá? Na aula passada nós terminamos dizendo que iríamos iniciar aqui falando sobre uma tabela comparativa de Amós e Amazias. Então vamos lá. Amós não era profissional de religião, já o sacerdote de Betel, não de Deus, era profissional, ou seja, Amós profetizava por Deus e Amazias para agradar o rei. Então vamos ver o que cada um falava. Lá no versículo 14, todos no capítulo 7, tá? Versículo 14, Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Já Amazias, então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou essa mensagem ao rei, a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti, no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Continuando, olha como Amós obedecia a Deus sem pensar em agradar ninguém. Compensação, Amazias servia no santuário do rei e no templo do reino. Onde fica Deus aí, né? Vamos lá. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. E Amós prontamente obedeceu. Amazias, dizendo para Amós: não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Coisa, né?
Amós, dominado pela coragem e ousadia do Senhor, queria agradar somente a Deus. Olha o que ele disse para Amazias. Mas o Senhor lhes diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, os seus filhos e suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. E olha Amazias, totalmente dominado pela vontade do rei, fazendo tudo o que lhe agradava. Amós está dizendo o seguinte, Amazias dizendo ao rei: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Continuando na apostila, na página 31, o debate entre Amós e Amazias, esse debate que nós vimos aqui, está no capítulo 7, dos versículos 10 a 17. É um alerta para todos nós, tá? Devemos ouvir homens que mantêm o compromisso de pregar apenas a mensagem de Deus, sem autopromoção ou vanglória, sem comprometer o evangelho em troca de qualquer favor ou benefício. E esse é um desafio nos dias de hoje, mas é totalmente possível, né? Continuando na apostila e na tela, porque algumas pessoas têm apostila e outras não, e a aula é para todos, tá? Lembrando que nós estamos falando e estudando o livro de Amós, o terceiro profeta dos profetas menores, ok? Continuando lá na página 31. Amós, mais do que qualquer outro profeta, o profeta contra a religião, nós estamos vendo. Amós, mais do que qualquer outro profeta, clamou contra a injustiça social no reino que deveria ser exemplo para as nações. O fato de a cruzada desses profetas ter acontecido em Betel, tá? Centro do culto idólatra de Israel, é significativo. Então vamos ver lá em Amós capítulo 7, versículo 13, dizendo aonde aconteceu. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Deus mandou Amós ir em Betel, e aqui é Amazias determinando para que ele não pregasse mais ali, ele não profetizasse mais ali. Bom, e aí diz também que é o centro do culto idólatra de Israel, Amós capítulo 3, versículo 14. Só mexer um pouquinho na sua Bíblia, mas nós temos na tela aqui também. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Continuando na apostila, Os centros da injustiça contra os pobres são locais de práticas idólatras. Olha que interessante o que está dizendo aqui. O centro, o fato da cruzada desse profeta ter acontecido em Betel, no centro do culto idólatra de Israel, está lá em Amós 3,14, que nós acabamos de ver, é significativo. O centro de injustiça contra os pobres são locais de prática idólatra. Então está lá em Amós, capítulo 2, versículo 7. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 7. Então, o centro da injustiça contra os pobres. Pisam sobre a cabeça dos necessitados, como pisam no pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Gente, vamos dar uma associada nisso que nós estamos lendo com aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje, tá? Amós capítulo 4, versículo 1. Lembrando que nós estamos vendo o centro da injustiça contra os pobres. Amós capítulo 4, versículo 1. Ouçam estas palavras, vocês, vacas de Bazã. Eu até anotei aqui o que são vacas de Bazã. É uma descrição das mulheres ricas de Samaria que haviam sido mimadas como gado da primeira qualidade de Bazã, uma área fértil e oeste do Rio Jordão. Então olha como elas eram tratadas. Olha a comparação que Deus está fazendo aqui. Que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. Continuando aqui, a referência vai também no capítulo 5, versículo 11. Vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedras,
nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão de seu vinho. Lembrando que todos esses termos são termos que se encaixam naquela época de agricultura, de agropecuária, de plantação, de cobrança, né? De impostos e tudo mais, tá? É muito importante a gente entender o contexto daquela época. Então, os termos aqui aplicados são com contexto da época. Referencia também Amós 8:6, comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com trigo. Imagina, eu olho essas palavras e eu vejo nos dias de hoje. Me veio até, por conta dessa situação do coronavírus, a guerra política que a gente tem assistido, me fez lembrar até na época das eleições que há pessoas aqui sendo vendidas por cesta básica, por dentadura, por milheiro de bloco e coisas que a gente já está acostumados a ver, né? Mas continuando, são locais de prática idólatra. Então vamos lá, Amós 4:4. Vão a Betel e ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Também fiz uma observação aqui. O profeta Amós zombou das práticas religiosas deles, pois Betel e Gilgal eram cidades importantes na história antiga de Israel. Samuel julgou nessas cidades. Betel era um santuário e eles estavam profanando Betel, né? Eles cumpriam, né, os costumes, levavam os dízimos, faziam as ofertas, mas eles não estavam entregues a Deus. Essa é toda a diferença, tá? O coração não estava aberto. Então lá ele repete em Amós capítulo 5, versículo 5. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio, e Betel será reduzida a nada. Também diz lá em Amós 7:13. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Olha o absurdo que Amazias estava falando, dizendo para Amós. Continuando, a expressão, vou dar uma andada aqui, a expressão por 3 transgressões e por 4 indica o grande número de pecados cometidos pelas nações, né? Ali está dizendo em Amós, tem várias referências, tá? Que iniciam dessa maneira, tá? Por 3 transgressões ou por 4, e por 4, né? Está lá em Amós capítulo 1, nos versos 3, 6, 9, 11, 13, no capítulo 2, nos versos 1, 4, 6, enfim, ele repete desta maneira, assim diz o Senhor, Amós 1:3, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Só para a gente entender a linguagem da época, tá? O que são trilhos de ferro pontudos. Algumas pessoas aqui podem entender o que eu vou falar e outras vão ter que viajar na imaginação para entender o que eu estou falando. Pensa numa espiga de milho, tá? Não aquele milho molinho, macio, aquele milho duro. Pensa você tirar os milhos daquele sabugo. Isso se chama debulhar, tá? Então, como é que se debulhava o milho, tá? Usava ripas de madeira, nelas cravejada vários pregos de metal ou algumas pedras, tá? Algumas pedras, báltico, se não me engano, deixa eu ver aqui, basalto, tá? Eu fiz uma anotação aqui para não esquecer. Então imagine uma ripa de madeira com várias pontas de ferro ou pedras de basaltos cravejadas. Você pega e os bois puxam isso e um guia vai conduzindo aquilo sobre o milho e vai debulhando aquilo, vai arrancando o milho, o caroço do sabugo. Então, isso era um trabalho muito comum naquela época, pouco comum nos dias de hoje. Mas é só para a gente entender o que a mensagem, o que Deus estava falando, tá? É que eles aqui dizem assim, né? Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. É como se estivesse arrancando do povo tudo que eles nem tinham mais, à força, machucando, ferindo. É assim que era tirado o milho, debulhando. Então é uma analogia que se faz
com quem debulhava na época. E naquela época esse termo era muito comum, então eles entendiam bem. Então eu estou só sintonizando e situando para a gente poder entender, né, o que realmente Deus estava falando. Que os grandes, que os líderes, que as autoridades, que os ricos, os poderosos estavam fazendo com os pobres. Tá? Lembrando, nós não estamos falando de ímpios, nós estamos falando do povo de Israel. É isso que nós estamos falando, tá certo? Continuando, só para não ser muito repetitivo, eu só vou falar o Amós 1,6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Aqui Deus está querendo dizer, tá? Com essa repetição, tá? Se usava muito na poesia antiga esse tipo de repetição numérica, sequente, para dizer que era sem fim, o volume de pecados era constante. É isso que está querendo dizer aqui nessa repetição, tá? Continuando, ok? Aí a gente tem lá, dentre essas nações, na apostila, o penúltimo parágrafo, página 31. Dentre essas nações que chegaram ao limite de transgressões toleráveis, encontra-se o povo que deveria ser diferente, mas que abandonou a Deus. Está lá em Amós 2,4 e 2,6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu os seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. É Amós profetizando, tá? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Olha que palavra pesada. Vamos lá. Deus em Israel, tá? Amós contra o mundo, né? Deus contra Israel. Para a gente ser breve com a palavra. Deus contra Israel. Na mensagem profética de Amós, Deus concede ao profeta 5 visões que expressam o caráter de seu julgamento sobre Israel, por meio de analogias. Então vamos lá. Primeira, misericórdia, que vamos usar as 2 primeiras visões. A primeira visão é sobre o gafanhoto, em Amós 7, de 1 a 3, que diz lá: por isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra, depois que eles devoraram todas as plantas dos campos. Eu clamei: Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso não acontecerá. A segunda visão, fogo, a visão do fogo, em Amós 7, do 4 ao 6. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isso também não acontecerá. E Deus, através da terceira visão, a do prumo, tá? Amós 7, de 7 a 9. Na última aula que nós tivemos presencial, eu até levei um prumo, um nível para a gente comparar, né? Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo, alinhado. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, o meu povo, não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos, e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. E teve mais. A quarta visão, né? Cesta de frutos, Amós 8, de 1 a 3. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. Um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, o meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções do templo se tornarão lamentos. Muitos serão os corpos atirados por todos os lados. Pausa, silêncio, né? E aí a quinta
visão de Deus junto ao altar de Amós. Aqui ele nos dá como referência, tá? Dá como referência o capítulo 9, dos versículos 1 a 10. Mas para não ficar muito extenso, eu peguei só os dois últimos versículos, o 9 e o 10, tá? Que diz assim: pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Queridos, vamos olhar o que está acontecendo conosco agora, com essa situação da pandemia. Eu garanto que tem muitas pessoas no mundo que batem no peito e falam: nada me derrubará, nada tirar, eu tenho poder, eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu fiz patrimônio, eu me garanto. Quantas pessoas devem viver isso nesse exato momento, dentro e fora da igreja? Como aqui Deus está chamando o profeta Amós para falar com o povo de Deus, o povo de Israel, aqui eu estou em aula chamando o povo de Deus, os abençoados, os convertidos, né? Muitos estão se garantindo. Olha o finalzinho: todos que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Amós foi escrito há quase 3 milênios atrás. Mas é um livro tão atual, é uma profecia tão perto, tão hoje, tão agora, brincando com o português. É hora da gente se voltar a Deus, é hora da gente praticar o amor de Deus, é hora de a gente praticar a solidariedade, porque a injustiça com o pobre está sendo muito grande, tanto das autoridades como de pessoas de dentro do reino que estão num patamar econômico melhor e machucando às vezes. Agora é o momento de solidariedade, agora é o momento de cuidado, agora é o momento de a gente atender o próximo. Quantos de nós estão perdendo emprego nesse momento? Quantos conhecidos nossos, irmãos nossos, colegas nossos, parentes nossos, né, tanto em Cristo como em sangue, estão passando necessidade, perdendo os empregos, né? Muita gente desesperadamente, né, acumulando nas suas prateleiras e deixando faltar para o irmão. É hora de solidariedade, é hora de mostrar o caráter cristão, é hora de mostrar o amor que Deus, através de Jesus, nos ensinou. Então, eu queria usar a vida do profeta Amós, né? Queria usar as profecias dele para a gente trazer para os dias de hoje, para a gente, como irmãos, como servos de Deus, praticarmos a solidariedade, praticarmos o amor. Então, você que está numa condição melhor, divida o seu pão. Você que não está numa condição melhor, mas ainda pode dividir o pão por aquele que está menos favorecido do que você, divida o teu pão, né? Não vamos culpar ou entrar nessa pilha de mídia, de política, de interesses, de derrubar presidente, de derrubar esse ou aquele. Não, eu não estou aqui para falar política nem defender política. Eu estou aqui para, como irmão, como cristão, pedir a todos a intercessão pelo nosso país. É nossa obrigação como cristão orarmos pelos nossos governantes, orarmos pelas nossas autoridades e cuidarmos uns dos outros. Irmãos, em nome de Jesus, é o momento de união, é o momento de ser cristão, é o momento de sair do casaco de irmão e vestir de verdade, cumprir a função de cristão. É o momento de partilhar, é o momento de voltar à igreja primitiva, onde todos se reuniam, todos compartilhavam, todos dividiam, todos viviam na mesma mesa. É o momento de a gente cuidar um do outro, é o momento de a gente não se preocupar
com o grande, com as multinacionais. É o momento de você pegar e comprar na mercearia perto, é o momento de você ajudar aquele irmão que faz um pão, aquele irmão que faz um crochê. É o momento da gente se ajudar, é o momento de repartir o pão, ver do teu lado, né, no meio da tua família espiritual e de sangue, quem está precisando de uma ajuda. Então, em nome de Jesus, vamos usar essa aula de hoje, vamos usar a insatisfação, a intolerância que Amós tinha com os problemas sociais, as injustiças sociais da época. Vamos nos indignar com as injustiças sociais que estamos vivendo, vamos orar pelos nossos governantes, pelo nosso presidente, pelas pessoas que estão decidindo, e vamos fazer a nossa parte, não apontar o dedo para o governo, para A ou para B, e nem tampouco ficarmos à mercê ou sendo custeados pelo governo por R$600, por Bolsa Família, não, nada disso. Deus nos ensinou a buscar o nosso pão, a suar pelo nosso pão, então vamos fazer a nossa parte, amém? Então vamos encerrar a nossa aula com uma oração. Amado Deus e poderoso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, eu quero lhe agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando, de estar ouvindo mais de Ti, de estar ouvindo a Tua Palavra, de estar aprendendo, Senhor, com profetas que falaram tanto tempo atrás, mas é tão atual a mensagem. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Senhor, que a Tua Palavra invada, Senhor, as redes sociais, que a Tua Palavra invada o coração das pessoas, Pai, mas que seja, Senhor, uma palavra com profundidade, que entre na terra fértil, que seja semente, que prospere, Senhor, que não sejamos pessoas, Pai, que cumpramos, Senhor, os protocolos, que doamos ou que ofertamos, porque a Bíblia diz assim, não, Pai, mas que nós estamos inteiros de coração, ofertando, doando, servindo, atendendo um ao outro. Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, transforma homens, Pai, em varões agradáveis, em pessoas íntegras, em pessoas honestas, em pessoas justas, em pessoas amorosas, Pai, em pessoas que são espelhos de Ti, Deus. O Senhor nos deu como modelo o nosso Senhor Jesus, que foi sacrificado na cruz e sobreviveu e ressuscitou, Pai, para salvar as nossas vidas. Deus, muito obrigado por isso, Pai, e que esse momento nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, servirmos de modelo, sermos espelho e fazermos aquilo que o Senhor nos ensina a fazer, e que nós possamos a cada ato, a cada dinheiro, a cada recurso, a cada crítica, que nós possamos pôr a seguinte pergunta nas nossas bocas: se Jesus estivesse aqui, estivesse com essa situação na mão, o que Ele faria? Irmãos, faça o que o Jesus faria, seja um membro do reino, seja uma parte do reino, trabalhe para o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Próxima aula, eu vou dar por encerrada a aula de Amós. Nossa, fui longe agora, hein? Vou dar por encerrada a aula de Amós, e na próxima aula, no próximo domingo, nós vamos iniciar então qual livro? Nós vimos Oséias, Joel, Amós, o próximo é Obadias. Conto com você no próximo domingo, online, se nós estivermos ainda em quarentena, ou presencial na Rua Falcão, número 69, no bairro de Santa Lúcia, Jardim Santa Lúcia, em Campo Limpo Paulista. Muito obrigado pela oportunidade de terem aberto as casas de vocês para receber essa palavra, mas que em nome de Jesus não seja uma aula, seja uma profecia para a sua vida, para a honra e glória do Senhor. Fiquem com Deus, um bom domingo abençoado, compartilhem amor, em nome de Jesus. Um bom dia, obrigado.